Cerca de 25 anos depois de se haverem instalado na região de Alcobaça, os cistercienses deram início à construção desta fabulosa igreja. Obviamente que as igrejas iniciam a sua edificação a partir da Capela-Mor. E por trás de mim está justamente essa magnífica capela com deambulatório e cujas paredes são sustentadas por arcos botantes. Curiosamente, o início da construção da igreja separa um ano da declaração do Papa Inocêncio III de considerar Afonso Henriques como rei de Portugal e o seu condado como um reino. Muito embora, já há algum tempo, Afonso se intitulasse rei de Portugal. Esta igreja é a primeira que em Portugal se constrói inteiramente em estilo gótico. Esta nave, com mais de 100 metros de comprido, tem uma característica peculiar sob o ponto de vista da engenharia. Tem as duas naves laterais da mesma altura da nave central, o que permitiu criar neste imenso espaço como que uma gaiola de sustentação que permitiu que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo de 8 séculos, esta igreja não tenha sofrido qualquer abalo que lhe afetasse a sua estrutura arquitetónica. Isto é de uma particular importância sob o ponto de vista da história da arquitetura. Este enorme feito de engenharia e arquitetura torna o Mosteiro de Alcobaça uma das mais imponentes salas de culto cristão na Península. O auxílio dos monges cavaleiros na cristianização e colonização do reino foi fundamental e, em troca, o Papa legitimava Afonso Henriques com o título definitivo de Rei de Portugal. A figura de Dom Afonso Henriques, ajoelhada entre o Papa Alexandre III e Bernardo de Claraval, são um exemplo flagrante da importância que o Mosteiro de Alcobaça teve na história do reino. A doação de Afonso de Portugal a Bernardo de Claraval aconteceu em 1153, no momento em que a fronteira entre os territórios cristãos e a civilização árabo-muçulmana estava no Rio Tejo. Com esta doação de 40.000 hectares de terra à Ordem de Cister, Dom Afonso Henriques vai procurar criar povoamento e desenvolvimento agrícola nesta região de Alcobaça, tão perto do Rio Tejo. E, por outro lado, vai permitir que o Papa Alexandre III, no ano seguinte ao início da construção do mosteiro, lhe conceda em definitivo o título de rei do Reino de Portugal. Esta imagem dos monges barristas do século XVIII, que está colocada nesta Sala dos Reis, esta belíssima igreja-salão construída no século XVII, é bem o exemplo da importância que o Mosteiro de Alcobaça teve em séculos seguintes no desenvolvimento cultural do nosso país.
O Mosteiro de Alcobaça é o primeiro monumento gótico da arquitetura portuguesa. A proporção das 3 naves e a ausência de grandes elementos figurativos torna esta genial construção de pedra branca num refúgio de luz. Arquitetura, engenharia, hidráulica, foram muitas as trocas de conhecimento e artes entre os portugueses e os europeus da época da Reconquista. O gênio criativo dos que participaram na construção do Mosteiro de Alcobaça descobre-se na grandeza alva da igreja, mas também em pormenores como a chaminé, o sistema hidráulico e os arcobotantes, os primeiros a serem construídos em Portugal. A fachada principal da Igreja do Mosteiro de Alcobaça foi erguida entre 1702 e 1725. Trata-se de uma fachada que evoca a vitória da Contra-Reforma e que está na linha do barroco cisterciante europeu, que levou em alguns países, como por exemplo na Áustria, a serem refeitos integralmente neste novo estilo todos os mosteiros da Ordem. Esta fachada foi desenhada por Luís Torriano e apresenta uma iconografia interessante, ou seja, 2 estátuas, uma de São Bento, outra de São Bernardo, a Virgem Protetora da Ordem, a Virgem Maria, e as 4 virtudes cardeais que percorrem todo o centro sob a rosácea da Igreja de Alcobaça. De um lado e do outro desta fachada erguem-se os 2 corpos. O corpo que foi da hospedaria do lado norte, que surge posteriormente à construção do palácio abacial erguido pelo cardeal-rei Dom Henrique, e também o lado sul, esse construído já no século XVIII e onde hoje funciona a Galeria de Exposições Temporárias do Mosteiro de Alcobaça. Ainda hoje se mantém esta função utilitária das edificações do Mosteiro de Alcobaça. Novas necessidades revelaram outras rotinas e rituais. A cozinha foi sofrendo a passagem do tempo e os efeitos da vontade dos homens. Os monges de Cister dominavam as técnicas e os materiais, e as soluções encontradas eram muitas vezes pioneiras. O cenóbio cisterciense de Alcobaça vai erguer esta cozinha durante o século XVIII e vai fazê-lo justamente em cima do scriptório medieval. Era aqui, neste espaço, que os monges copistas trabalhavam reproduzindo, ou através de ditado ou de cópia, os livros sagrados necessários ao cotidiano da oração desses monges. Esta cozinha significa, portanto, também, a partir do século XVIII, uma nova maneira de viver que já não se coadunava inteiramente com o cotidiano da Idade Média. É uma cozinha verdadeiramente bela, completamente revestida a azulejos cor de pérola, que denunciam de imediato uma preocupação de higiene que iremos ver daqui a pouco se processava consentaneamente com a água que corre também através deste espaço. A água é um elemento fundamental num espaço fechado como é o do cenóbio cisterciense, porque é a água que permite cozinhar, é a água que permite limpar. Aqui na cozinha, a água servia para as limpezas do próprio espaço. Ali nas torneiras, a água potável era a água que servia para cozinhar. Num claustro anexo a este espaço, há um desvio do rio Alcoa,
elevada que, com um pequeno sistema de comportas, permitia que a água passasse à cozinha, que a água passasse às necessárias, criando sempre uma situação de limpeza da água corrente. A água permitia também, obviamente, regar os jardins e regar a horta, regar o horto e regar a horta. Era, portanto, um elemento que, com a pedra e com a luz, era uma trilogia fundamental à vida dos cistercienses. Mas esta cozinha, a partir de 1725 e provavelmente até aos anos 50 desse mesmo século, terá sido construída, remodelada, revestida de azulejo e tem, sobretudo, uma importância muito grande os pilares que seguram a grande chaminé desta cozinha, que são em ferro fundido, tal e qual como o travejamento do suporte. É muito provável que esta aplicação do ferro fundido o seja pela primeira vez em Portugal na construção civil. Assim, a cozinha é a herdeira do scriptorium, assim a cozinha significa a revolução, a novidade nos costumes de uma ordem que vai atravessando os séculos. Construído para o encontro com Deus, toda a sua arquitetura se desenvolve pelos espaços, exortando a esse encontro com o divino. E o claustro é esse local de passagem entre a oração e outras atividades terrenas necessárias à sobrevivência dos monges de Cister. Ritual, espaço de circulação do sagrado para o profano. Funcional, com acesso à cozinha, ao refeitório e à escadaria que dá ao dormitório. O claustro de Dom Dinis, ou do Silêncio, é construído em cima de porventura de um claustro anterior, no início do século XIV. O claustro é de razoáveis dimensões, provavelmente o maior que temos na península, tem a forma de um quadrado perfeito, e é como que a cidade de Deus na Terra. É o espaço que liga o temporal e o espiritual. Os monges saem da igreja fazendo o percurso que eu faço agora, entram na sala do capítulo, onde lhes é lido um capítulo da ordem cotidianamente e aonde se procedem a toda uma outra série de cerimónias religiosas, e aí também se lhes determina o que se fará no dia monástico. O ora e labora cisterciense obrigava a que o cenóbio tivesse poucas pausas para poder pensar além do pensamento divino. Posteriormente, no século XVI, quando é feita a sacristia nova, que veremos a seguir, é construída o claustro superior. E curiosamente, porque é do tempo de Dom Manuel, e se recordam, em 1514, Dom Manuel envia uma faustosa embaixada ao Papa, comandada por Tristão da Cunha, há um naufrágio já perto da costa italiana, e um rinoceronte que ia nessa embaixada morre afogado. O rinoceronte é empalhado e depois aparece uma reprodução sua, não só feita por Dürer, como também na Torre de Belém. Pois nós, neste claustro, num canto do claustro, no lugar de uma gárgula, temos também um rinoceronte.
No mosteiro de Alcobaça podemos recordar nos túmulos de Dom Pedro e Dona Inês de Castro uma história tornada lenda. Um amor trágico que o imaginário português popularizou, Pedro e Inês. O túmulo da heroína, Inês de Castro, foi objeto de inovações. Estávamos no final do século XIV e não era comum fazer uma estátua jacente que parece elevada no ar por anjos. Ninguém até aí, na Idade Média, tinha colocado as mãos da estátua segurando objetos. Apenas um par de luvas e um colar bastaram para celebrizar também o autor da ousadia, que veio conferir ainda mais dignidade ao túmulo desta mulher sacrificada. A capela relicário do mosteiro de Alcobaça é erguida em 1669 na ala nascente da Sacristia Nova. Esta sacristia, que foi construída por determinação de Dom Manuel em 1519 por João de Castilho, era uma peça de características absolutamente manuelinas, coberta por uma abóbada gótica de gosto manuelino, de que, como testemunho último, existe o átrio que foi, digamos, transformado a partir de uma das capelas radiais da Charola de Alcobaça. Esta sacristia, que é hoje, digamos, em estilo rocaille, perdeu todo o seu mobiliário, restando apenas, da época, 2 contadores que ladeiam a porta de entrada da sacristia. Na capela relicário existem largas dezenas de bustos em terracota, a maioria dos quais terá sido fabricado em Alcobaça, e aonde se guardam no peito ou nas mãos das estátuas as relíquias que estavam na sacristia medieval e que já não estariam em condições de cumprirem o seu ritual sagrado, sendo então passadas aqui para este espaço, que é coberto por uma cúpula de pedra, aonde abre depois uma torre-lanterna. Este espaço não cai com o terremoto de 1755, muito porventura devido à sua estrutura circular. Lugar de referências e marcas de época. Lugar de livros. Os monges copistas que passavam o dia a copiar livros sagrados irão ser substituídos no século XVI com a entrada da imprensa no mosteiro. De copista a tipógrafo, o monge cisterciense multiplica a produção de livros. Torna-se imperioso construir um edifício para albergar o espólio crescente dos livros impressos no mosteiro. Ao falarmos da Biblioteca de Alcobaça, conviria provavelmente referir-nos também a toda a atividade cultural que, de uma maneira geral, nos 700 anos em que a Ordem permaneceu, foi por ela desenvolvida. Em 1269 são criadas as primeiras escolas públicas no mosteiro de Alcobaça. Públicas não no sentido de acesso generalizado da população, mas escolas que preparavam os noviços para poderem ingressar de forma conveniente na Ordem de Cister. Depois, já no século XVI, é criada o Colégio de Nossa Senhora da Conceição. Uma outra organização cultural, esta já bastante independente, onde também se formavam as pessoas para poderem exercer o seu munus monástico. A história de um mosteiro que teve por base a necessidade do encontro do homem com o sagrado e com a sua fé. Um local ermo que ajudou à fixação e desenvolvimento económico da população numa altura de conquista.
Alcobaça é um marco genial na criação artística da Península Ibérica e em Portugal. 7 séculos desde a sua construção, a importância do mosteiro foi finalmente premiada com a sua inclusão na lista do Património Mundial da Unesco em 1985. Esta magia branca do mosteiro de Alcobaça leva-nos com os monges de Cister numa viagem pelo tempo que se faz de pedra, luz e água.